Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente para o momento em que vivemos. Nós vamos falar sobre fugas psicológicas. E o estudo que a gente vai fazer é principalmente baseado no livro Conflitos Existenciais, de nossa querida Joana de Ângeles. No capítulo 1, Joana levanta várias questões justamente sobre fugas psicológicas. E Joana vem nos falar das causas primárias das fugas psicológicas. Normalmente, o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais, como que estamos vivendo hoje. O sistema nervoso central do ser humano é preparado para isso, para diluir essas altas cargas emocionais e transferi-las de localização. Em face desses estímulos que são proporcionados, as nossas glândulas respondem fabricando hormônios específicos que são produzidos e distribuídos para todo o nosso organismo. O nosso self é que desencadeia as emoções. Nos é dado pelo nosso Pai maior, essa maquinaria orgânica maravilhosa. Porém, acontece que nessas sucessivas descargas emocionais, e nós temos vivido muitas descargas emocionais no último ano e meio, né? E por isso a ideia de falar sobre fugas psicológicas. Então, o que acontece? Quando a gente vive sucessivas descargas emocionais, elas nos sobrecarregam de tal forma que, invariavelmente, as mais difíceis, aquelas que a gente realmente não consegue contornar, são transferidas para o nosso inconsciente. Isso é um trabalho que o nosso corpo faz para nos privar de um sofrimento maior. É um mecanismo cerebral de defesa. Mas isso pode gerar as fugas psicológicas. Então, repetindo, o que gera fuga psicológica? Nós temos o nosso sistema nervoso central preparado para receber diversas descargas emocionais. Porém, quando essas descargas emocionais são constantes e muito fortes, por defesa cerebral, elas são colocadas no nosso inconsciente. E aí isso pode gerar uma fuga psicológica, que, na verdade, nada mais é do que o paciente, né, a pessoa em questão, deixar-se mascarar por fatores opressivos que acabam vencendo-o. E aí, a nossa mente seletiva bloqueia essas ações desagradáveis e elas são arquivadas em setorzinhos especiais. Na nossa vida infantil, porque a gente ainda não compreende a gravidade desses atos, a criança escapa da responsabilidade, apelando para a mentira. Então, o que é a mentira para a criança? Ela é um escape natural da imaginação criadora para escamotear a gravidade desses atos, ou seja, um escapismo, mas é normal na infância. Se a criança for bem orientada na infância, ela encontrará o correto caminho para se inspirar e agir
sem esquecer a verdade. Então, ok, é normal uma criança, por fuga psicológica, mentir, criar, porque ela não consegue lidar com aquilo, mas ela ainda não sabe disso. Então, ela cria uma historinha. No entanto, se essa criança não for orientada no lar, se ela for castigada porque mentiu o tempo inteiro, e é lógico que cabe aos pais ou quem as cria entender se essa mentira é apenas uma mentira ou se foi uma fuga psicológica, um escapismo para evitar um grande trauma. Então, se essa criança é castigada erradamente, e ela vai ficando insegura, inquieta emocionalmente. E aí ele cresce fisicamente, mas ele se mantém no estágio infantil. E aí ele vai constantemente criar fugas psicológicas e gerar mentiras. Por quê? Porque os pais ou quem a criou não soube desenvolver esse escapismo para o lado da criatividade e confrontá-la com a verdade de maneira suave. Então, não são poucas as vezes em que, diante de grandes desafios para o qual o indivíduo ainda não está preparado, porque ainda lhe faltam os recursos hábeis, né? Ele age de maneira irresponsável e leviana, como se estivesse agindo de maneira correta. Mas é muito mais grave quando essa necessidade de fuga, de escapismo, alcança estágios maiores, ultrapassa a infância, passa para a adolescência e chega na fase adulta. A gente consegue perceber que no estágio, segundo Joana, em alguns estágios pré-depressivos, ocorrem justamente da incapacidade desse ser resolver os seus conflitos existenciais. E o que o indivíduo faz? Como ele não consegue resolver os conflitos existenciais, ele age como criança, e ele esconde o medo através de ficar calado, isolado, se afastar do convívio social, da família, para que ele se poupe daquele tipo de sofrimento. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa muito calada, afastada, isso pode ser uma pré-depressão, e já é uma fuga, é um início de fuga, uma fuga social, e muitas vezes a gente fala, ele é assim mesmo, ele não gosta de conversar, ela é muito quieta, deixa ela está ali elaborando, mas a gente precisa ter um olhar mais atento, lógico, para não invadir as pessoas, mas para que a gente tenha noção de que isso pode ser um início de depressão, e essa depressão psicológica já é o início de uma mente que está começando a ficar perturbada. Bom, logicamente que nosso pai nos criou equipado com recursos preciosos que podem e devem ser aplicados no cotidiano, de forma que eles ampliem as possibilidades que é latente no ser humano e expressemos a nossa potencialidade divina. Toda vez que se tenta evitar esforço, luta, a gente opera em sentido contrário às leis da vida e a gente opera em sentido contrário às nossas potencialidades. Nós temos isso. Deus, nosso Pai maior, nos dá essas potencialidades, mas nós precisamos contribuir para que elas se desenvolvam. Vamos imaginar aqui algumas suposições que demonstram bem uma fuga psicológica. Vocês já ouviram falar no mito da caverna de Platão? Então,
que o mito da caverna vem nos contar? O que é que ele vem nos mostrar? Relembrando, o mito da caverna é o seguinte: um grupo de pessoas vivia dentro de uma caverna escura, mas isso não era apenas escura. Essas pessoas, elas estavam amarradas, sentadas, de costas para a entrada da caverna, onde entrava a luz, e de frente para a parede final da caverna. Lá de trás tinha um foco de luz. E o que as pessoas viam no que elas enxergavam, atrás delas tinha a luz, como aqui atrás de mim, a nossa querida Joana, atrás vinha um pouco de luz. E a caverna era toda escura. Aqui na frente tinha a parede. Então, o que as pessoas viam? Elas estavam ali amarradas. Um reflexo do que acontecia lá atrás, porque a luz incidia aqui e aparecia ali. E essas pessoas, elas tinham a certeza absoluta de que este era o mundo real, que ali dentro daquela caverna, o que elas olhavam naquela pedra ali era o mundo real. Em um determinado momento, uma dessas pessoas consegue se desatar e sai lá para trás. Lógico que, a princípio, ela não consegue enxergar, porque ela está sempre no escuro, aquilo fere a vista dela, mas ela passa por isso, passa por esse enfrentamento, vai ao mundo real e ela descobre que lá fora está o mundo real. Que isso que ela via aqui era uma representação do mundo real. E ela passa por várias aventuras, ela vê aquilo tudo e ela pensa, eu vou voltar e eu vou contar aos meus companheiros que isso lá dentro da caverna não é o mundo real. O mundo real está aqui fora. O que a gente via era uma representação do mundo real porque nós estávamos atados. Isso era um atavismo. Só que quando ela volta e ela fala para os companheiros, gente, eu vou soltar vocês, tudo isso que vocês veem aqui não é real. Isso é uma sombra do que acontece lá fora. O mundo real está lá fora. E o que acontece com esses companheiros? Ficam mega felizes e falam, isso mesmo, vamos lá? Não. Eles dizem que o cara é louco, que isso nunca existiu, que ele está inventando coisas, ele é taxado de doido. Gente, vamos aqui dar um parênteses e abrir um paralelo a isso. Não é o que acontece conosco. O que a gente tem certeza? De que a vida que a gente está aqui, vivendo nesse planeta encarnado, é que importa, não é verdade? Nós temos essa certeza. Muitos irmãos nossos acham que morreu, acabou. Ou seja, a caverna pode ser a nossa vida encarnada. E se alguém, como Kardec, nos fala que isso não é nosso destino final, que existe um mundo espiritual e que nós somos espíritos enclausurados dentro da nossa caverna, muitas vezes é taxado de louco, não é verdade? Mas, abre os parênteses, agora a gente está falando das fugas psicológicas. Então, a gente pode fazer um paralelo entre o que aquelas pessoas amarradas ali na caverna olhavam e viam aquela sombra refletida, nada mais é do que uma fuga psicológica. Elas não queriam olhar para trás, olhar fora da caverna. Aquilo as assustava. Então, elas preferiam ficar olhando para uma imagem que não correspondia à realidade dos fatos. E aí a gente tem já dois opostos com fugas psicológicas, que é fuga e enfrentamento. Eu fujo, eu nego, eu digo, não, você foi lá para fora dessa caverna, mas você é louco, não tem nada lá fora. A vida é aqui dentro, é aqui, ó, fechadinha. Ou eu enfrento,
E já é uma das questões que Joana de Ângeles vem nos colocar. Você vai continuar aqui dentro, nesse seu atavismo da sua fuga, das coisas que você construiu para se proteger da realidade, ou você vai enfrentar a realidade? Você vai usar as suas potências divinas e você vai enfrentar esta realidade. Quer dizer, os mecanismos de fuga psicológica, eles podem te deixar num estado de inconsequência tão grande que você vai fugir da realidade de tal maneira por medo de enfrentamento e vai viver num universo paralelo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente, como o mito da caverna. Por isso, nós temos que nos livrar daquelas nossas desculpas, das nossos comportamentos alienantes, desculpistas, é essa a frase que Joana usa, e enfrentar. Assim como houve o enfrentamento quando uma pessoa saiu da caverna, olhou para trás e foi à luta. Então, se a gente ignora, se a gente não enfrenta, a gente se anula. Então, do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e se considera incapacitado para quaisquer realizações. Ele não quer enfrentar, ele prefere ficar sentado ali. E o que Joana nos convida a fazer? Ao enfrentamento. E aí, mais uma dupla: realidade e fantasia. O que é realidade, o que é fantasia? Muitas pessoas acreditam que a fantasia é a realidade. Estou sentada, olhando para o fundo da caverna, alguém me fala, não, isso aqui não é a vida real, vamos lá para fora, e eu digo, não, não vou, a realidade é essa aqui. Então, precisamos saber que a realidade é a verdade. Então, a gente tem que enfrentar algumas coisas que nos levam à fuga. Querem ver como muitos de nós nos fixamos na fantasia e trocamos pela realidade? Pessoas que vivem o dia inteiro em mídias sociais. Mídia social é legal? A gente está aqui falando, né? Se vendo. Mas há pessoas que se perdem na realidade da mídia social e ficam ali porque não querem enfrentar a realidade real, verdadeira, os amigos reais. Eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho milhares e milhares de amigos online, mas e na minha vida real? Eu tenho amigos? Eu tenho pessoas que me ouvem, que acreditam em mim? Eu sirvo como exemplo para alguém? Ou eu vivo na fantasia de, olha, eu tenho seguidores, eu vou ensinar alguma coisa, e aquilo é tudo uma fantasia, não é? Tem pessoas que passam a madrugada nessa fantasia da mídia social e depois dormem o dia todo na vida real. Outras pessoas se escondem na fantasia de viver de likes e dislikes online. Então, ela mede o seu grau de felicidade através desta fantasia. Postei uma foto, ninguém curtiu, estou triste, mega deprimida. É um mecanismo atual de fuga. Em vez de estar lá na caverna sentada, ela está aqui na telinha, só vive para isso, criou um mundo paralelo e acredita nele. Algumas outras pessoas, infelizmente adolescentes em sua maioria, criaram um mundo paralelo fantástico em games. A vida para eles é games. É uma fuga psicológica. E tirar da possibilidade de ter algum transtorno maior, que precise de um tratamento psiquiátrico e até medicação, porque existe isso, né? Adição a games. A pessoa precisa ser chamada ao enfrentamento. A vida está lá fora, ela não está aqui dentro. Existem outras pessoas que comem demais, é mais uma fuga psicológica atual, é um mecanismo atual de fuga psicológica. Inclusive, já linkando com
fazedores de opinião que ficam online o tempo inteiro e tem vários milhares, milhões de seguidores, alguns deles criam desafios de comida e a pessoa tem certeza que aquilo é a realidade. Ela fica ali com seguidores, com amigos virtuais que nunca se fazem de verdade na vida real, e comendo, e aí agora o desafio é comer não sei quantos hambúrguer, não sei quantos doces, quem comer mais ganha. E tudo isso são atavismos que nos prendem, como no mito da caverna, as pessoas estavam ali presas sem conseguir ter a coragem de olhar para trás e perceber que ela podia sair dali, sim. E aí, o que Joana nos propõe, o que nossa querida Joana de Ângeles nos propõe como soluções para que a gente abandone o antigo mito da caverna, para a gente se liberte desses atavismos que nos mantêm presos a mecanismos de fuga psicológica. Primeiro, ela nos lembra que nós somos seres humanos e que nós recebemos do nosso Pai tesouros inigualáveis, inimagináveis, e que nosso consciente ainda não explorou. Diante desses impositivos existenciais, a gente precisa lembrar desses valores grandiosos que vão nos ajudar a superar os impedimentos que surgem. A necessidade do enfrentamento faz parte da existência humana. Temos que enfrentar. Sem esse enfrentamento, sem a coragem de enfrentar, o nosso processo de crescimento interior ficaria interrompido. Devemos lembrar que somos espíritos, estamos aqui para progredir. A lei é de progresso. Então, enfrentar esses mecanismos que nos mantêm presos é necessário, faz parte do nosso crescimento interior. Muitas pessoas que tiveram um processo grande de depressão e enfrentaram, quando saíram desse processo, falam a mesma coisa. Foi muito bom eu ter passado por isso. Foi difícil, o enfrentamento foi doloroso, mas agora que eu passei, eu percebo que isso foi importante para definir quem eu sou agora. Então, a gente vai sair sempre maior. Muitas vezes necessário acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico. Mas o primeiro passo é enfrentar, é saber que eu preciso enfrentar, faz parte do meu crescimento como espírito, como ser. É para frente que eu tenho que caminhar. Não posso ter medo, tenho que enfrentar a verdade, esquecer a falta de realidade. O ego, ele teme o fracasso, mas a nossa busca é pelo nosso self interior. Esse nosso self precisa aparecer. Ele não vai ter medo do fracasso, porque ele sabe que o fracasso é o ponto de início para o sucesso. Ele sabe que as coisas são reparáveis. Então, a gente precisa deixar de evitar os processos que nos desafiam, deixar de mascarar a realidade por medo de enfrentamento do fracasso. É o ego que nos mantém ali. Eu não vou porque eu não vou conseguir, então eu prefiro ficar, eu não sou fracassado. Mas o seu self e o Deus interior que nós temos dentro de nós pode te mover, pode te fazer caminhar. Pequenos exercícios de afirmação de personalidade, de autodescobrimento dos seus valores, das suas virtudes, funcionam como terapia valiosa. Por quê? Porque elas vão estimular o paciente a novas e contínuas tentativas, até que sejam bem-sucedidas. Então, você tem que enfrentar. Não deu certo? Não desista, enfrente de novo. Pequenos enfrentamentos, por exemplo, eu não quero mais sair de casa porque eu estou com medo da violência na rua. Vamos a pequenos enfrentamentos? Primeiro, olhe pela varanda, veja como tem pessoas andando na rua normalmente. Elas estão ali andando, nada aconteceu com elas. Agora,
desça a sua calçada ou ao play do seu prédio, fique ali pelo tempo que você conseguir e veja que você enfrentou uma etapa e nada te aconteceu de ruim. Vai eliminando os pontos desfavoráveis aos poucos e você vai tendo o sucesso aos pouquinhos. Você enfrentou já 2 etapas. Agora fique na calçada. Depois, no dia seguinte, vá até a esquina. Esses pequenos enfrentamentos com sucesso vão alimentar o seu self, o seu eu interior, e vão fazer com que o ego dê passagem ao seu self. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, ela vai servir de base para o futuro. E você vai sempre num aumento e num aumento, sempre no enfrentamento. Deu algum problema? Não retorne. Pare, espere e depois continue no seu processo de autoconfiança, de reconhecer suas potencialidades que você tem, que todos temos, porque o Pai nos deu, é o nosso self, o nosso eu interior. À medida que a gente vai conseguindo esses patamares mais elevados, outros surgem, mais convidativos. Eu já cheguei até aqui, agora eu quero ir ali. Agora eu cheguei ali, agora eu vou ali. Faz parte, a gente vai ganhando autoconfiança. Ninguém chega ao cume de uma montanha sem haver superado as primeiras dificuldades, lá de baixo. Pessoas que escalam montanhas sempre falam isso. A maior dificuldade é o início, os primeiros metros, as primeiras altitudes, porque você ainda não tem a autoconfiança, porque seu corpo ainda não está preparado. Não é lá no alto, no topo, que são as maiores dificuldades, são os primeiros passos. Então, a gente precisa dar o primeiro passo, o segundo passo, até que a gente vai atingir o cume do monte. E, nesse sentido, a prática das boas ações, nos lembra Joana de Ângeles, oferece esse encorajamento para as realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social e no amadurecimento da realidade pessoal. Então, quando alguém se predispõe a auxiliar, esse alguém experimenta forte empatia. E essa empatia vai retirando o medo. Então, se você se sente preso a fugas psicológicas, com medo de dar primeiros passos, comece a trabalhar na seara do Senhor. Ofereça-se para um trabalho voluntário. Busque auxiliar um irmão que está mais caído. Torne-se você uma ferramenta para ajudar alguém às suas fugas emocionais também. E você verá que em você vai se abrir um universo, porque nós fomos feitos para viver em sociedade, para ajudarmos uns aos outros. Todo ser humano em processo de crescimento na trajetória carnal necessita ajuda, mas quando ele ajuda, a ajuda também chega a ele. Quando você consegue ajudar o irmão, você diminui seus processos de culpa, de medo, de fuga, e você tem o auto-perdão. Então, é isso, meu irmão. Enfrente seus problemas com a ajuda psicológica, se for necessária, mas, principalmente, acredite em você. Lembre que você tem um self, que é a parte mais linda, que é a parte onde Deus plantou uma semente. As suas convicções são de progresso, de vitória, de saúde integral. Foi assim que Deus nos pensou, nos criou e nos planejou. Não se deixe ficar atavado, fixado em coisas que distraem, nas fugas cotidianas da era moderna. Enfrente, veja a realidade, veja a verdade e bola para frente, porque Deus nos fez para ser felizes e nos quer muito felizes. Que Joana de Ângeles esteja conosco, sempre nos auxiliando na lei do progresso, na lei da realidade transformadora, que é essa encarnação.
Fiquem bem, fiquem com Deus.